Com a crescente polarização entre homens e mulheres, acentuada radicalmente nos últimos anos graças ao feminismo, uma pergunta tem sido constante nessas extensas discussões sobre a guerra dos sexos. Afinal, o que é mais fácil? Ser homem ou mulher? Para as feministas, a resposta tende a ser bem óbvia. É claro que é mais fácil ser um homem, afinal, nós somos privilegiados, não é mesmo? Mandamos no mundo, nós construímos uma sociedade voltada para atender os nossos caprichos, enquanto as mulheres são oprimidas pelo patriarcado e destinadas a cumprir o papel de meras coadjuvantes nessa história. Talvez, mesmo que você não se considere feminista, mesmo que você não concorde com o feminismo, pode ser que você ache que isso faz algum sentido e que provavelmente os homens realmente levam uma vida mais fácil graças a todos os seus privilégios sociais. Pois bem, uma escritora feminista decidiu tirar a prova e transformar a própria vida em um experimento social para tentar compreender melhor o universo masculino e documentou todas as suas experiências em seu livro, intitulado Feito Homem. É claro que uma experiência isolada não é capaz de responder completamente a pergunta que eu trouxe, mas ainda assim é interessante conhecer os relatos de alguém que decidiu experimentar na prática essa inversão de papéis. Ela separou a sua trajetória em 8 capítulos, sendo que o primeiro é voltado a explicar a sua preparação para o processo de imersão ao mundo masculino, além de se apresentar para o leitor, trazendo um pouco da sua vida pessoal, que explica por que ela decidiu fazer esse experimento. Ela também conta de onde surgiu a ideia, que no caso foi de uma vez que ela se passou por homem em uma festa de drags, o que ela chamou de seu primeiro treinamento para se tornar um homem. E ela também explica que, obviamente, o objetivo do seu experimento era se infiltrar sem ser descoberta e que ela queria intensificar ao máximo o seu mergulho nesse novo universo, frequentando ambientes tipicamente masculinos. Por isso, ela se filiou a um grupo de boliche, o que funcionou muito bem para que ela pudesse compreender melhor as relações de amizade entre os homens, o que inclusive nos leva para o segundo capítulo da sua obra, que trata justamente disso. As amizades. Ela explica que sentiu muito mais calor nas amizades masculinas em comparação com as suas amizades femininas, que eram geralmente mais frias. A autora, que se chama Nora Vincent, também sentia uma parceria mais honesta e confiável entre os homens. Falava sobre como eles conseguiam ser simplesmente amigos em seus momentos de lazer, sem se preocupar com o que estavam vestindo, por exemplo. Por outro lado, no esporte, no caso dela, o boliche, eles eram extremamente competitivos, mas ao mesmo tempo havia um sentimento muito forte de união com seus colegas de time, onde eles torciam verdadeiramente uns pelos outros. Então ela percebeu basicamente que os homens são realmente competitivos dentro de competições, porém muito fraternais no aspecto social. Nora relata que até na hora de cumprimentar os seus colegas ela conseguia sentir essa ligação mais calorosa, como se houvesse um universo inteiro que apenas eles compreendem e que se traduz até mesmo em um simples aperto de mãos. Outra coisa bem interessante que a autora fez foi testar alguns pressupostos clássicos de que homens são machistas, racistas e homofóbicos por natureza. Por isso, ela puxava alguns assuntos potencialmente polêmicos para ver aonde eles poderiam levar. Obviamente, ela tentava fazer isso de forma sutil, então ela usava temas do cotidiano, como por exemplo, perguntando a opinião de seus colegas de boliche sobre um jogador de futebol que era negro e havia sido criticado em um programa esportivo, onde o apresentador disse que ele não merecia estar aonde estava. E para surpresa da autora, que esperava por respostas inflamadas, todos os seus colegas apenas comentaram sobre as qualidades do zagueiro, a maioria dizendo que achavam ele um dos melhores do time, sem um único comentário referente à sua cor. E ironicamente, ela também relata que a única vez que ela escutou um comentário polêmico sobre questões raciais foi quando um de seus colegas brancos se queixou de ter sido vítima de racismo dentro do exército. Ele contou para Nora que foi promovido ao posto de atirador e se saiu bem na função, mas que quando um novo oficial superior negro foi colocado em sua unidade, ele acabou sendo rebaixado para cozinheiro e depois para outros trabalhos inferiores. Segundo esse colega de boliche, o cara retirou todo mundo de seus postos e colocou seus amigos negros no lugar. Porém, na sequência, o cara disse que foi reclamar sobre isso com o sargento da unidade, que era um homem negro e muito justo, e ele acabou concordando que havia sido um caso de discriminação e acabou devolvendo seu posto como atirador. Eu imagino que muitos de vocês podem estar achando essa história surreal, mas ela realmente está lá no livro, na página 42. Inclusive, a autora admite que era um dos preconceitos dela achar que todos esses caras que compunham o seu grupo de boliche possuíam um ódio muito grande de qualquer um que não fosse como eles e que não perderiam uma única oportunidade de manifestar isso quando ela puxasse qualquer assunto que desse brecha
para esse tipo de coisa. Só que no fim das contas foi completamente diferente do que ela esperava. Ela admite que ocasionalmente alguém até fazia piadas com gays ou piadas sexistas, só que ela não sentia maldade deles, né? Não sentia maldade dos seus amigos de boliche com esses grupos que eles estavam zoando. E ela entendeu que o objetivo era simplesmente brincar com todo mundo, né? Zoar uns aos outros, porque eles também faziam piadas com eles próprios o tempo inteiro. Inclusive, isso meio que nos leva para uma outra ironia da sua experiência, que foi sobre a pontuação média dela jogando boliche, né? Ela era de longe a pior do time e os caras brincavam dizendo que ela tinha sorte de ter entrado nessa temporada, pois na temporada anterior, qualquer um que tivesse uma pontuação como a dela receberia o rótulo de menininha e precisaria jogar 10 frames usando uma calcinha. E enquanto vai contando essas histórias, a Nora explica que o senso de humor é algo muito importante entre os homens e que eles realmente fazem piada com absolutamente tudo e todos. Com homens, com mulheres, com ricos, com pobres, com políticos e especialmente fazem piadas uns com os outros, né, com seus amigos. E ela até fala que alguns desses amigos realmente tinham um senso de humor bem pesado, mas que de alguma forma eles conseguiam fazer com que ficasse claro que era uma brincadeira, por mais pesada que fosse. E já que estamos falando sobre comportamentos possivelmente tóxicos desse universo masculino, sabe o tal do mansplaining? Bom, a autora fez uma descoberta realmente incrível no seu experimento. Ela percebeu que os homens têm o hábito de tentar ensinar coisas mesmo quando estão sozinhos entre eles. E com isso acabou percebendo que não fazem isso por um tipo de arrogância ou por sentimento de superioridade, mas sim porque eles simplesmente se preocupam. Por exemplo, eles não tentavam ensinar para Nora como jogar boliche porque ela era uma mulher, até porque eles não sabiam disso, mas sim porque eles de fato tinham muita coisa para ensinar. E ela falou que, em contrapartida, quando ela praticava esportes com as suas amigas mulheres, ela percebia que quando uma mulher demonstrava dificuldade para fazer alguma coisa, ao invés de tentar ajudar, as garotas que compunham o grupo ou o time costumavam ficar secretamente felizes e comemoravam isso de alguma forma. Ela entendeu que uma diferença crucial entre homens e mulheres é que as mulheres sentem muito mais necessidade de manifestar os seus sentimentos através de palavras, enquanto os homens geralmente expressam isso silenciosamente, de um jeito que as mulheres geralmente não percebem. Ela fala que os homens tendem a ser mais práticos e objetivos e que eles parecem nutrir um profundo desejo de ver as coisas funcionando. Por isso eles tentam corrigir o que está errado, sem rodeios ou competitividade, e que isso era algo que lembrava muito o pai dela. Na real, eu acho até que essa é uma passagem que vale a pena ler na íntegra. A autora diz isso aqui: as atenções desses rapazes eram assim, parentais, e realmente me surpreendeu que viessem de membros de equipes oponentes, pois era uma liga que valia dinheiro, afinal. Mas eles pareciam ter um interesse competitivo em que eu tivesse um bom desempenho e em me ajudar a ir bem, como se vencer um homem que não estivesse em seu máximo não fosse satisfatório. Eles queriam que você fosse bom, e então queriam vencer você por seus próprios méritos. Não queriam vencer contra um café com leite, nem perder para ele por lhe dar vantagem. Acredito que essa seja uma boa passagem para a gente encerrar esse resumo do segundo capítulo, então vamos para o capítulo 3, que é sobre sexo. Após sua experiência com os amigos do clube de boliche, a autora decide mergulhar no universo das casas noturnas, clubes de striptease e prostíbulos para entender como os homens lidam com essa parte de suas vidas. Aqui, ela conclui que esse universo é muito mais triste e melancólico do que ela imaginava e completamente diferente da fantasia de orgias alucinadas que ela tinha. O que ela sentiu foi que os homens possuem um instinto primitivo, praticamente animalesco, que faz com que eles tenham a necessidade de vivenciar esse tipo de experiência para extrapolar uma série de insatisfações reprimidas. São relações sem vida, sem alma, é tudo muito frio apenas para satisfazer impulsos que ela, como mulher, nem consegue compreender direito. Ela fala sobre como muitos homens realmente não sabem como se relacionar com mulheres, não sabem o que elas querem e alguns simplesmente não se importam com isso. O sexo, no fim das contas, acaba sendo muitas vezes uma mera necessidade fisiológica,
como comer e dormir, e ela definiu esses clubes e pensamentos como o subporão da sexualidade masculina. A análise dela foi de que os homens se casam, mas a sua sexualidade não desaparece magicamente em meio à felicidade da vida familiar, e por isso a preponderância de homens casados que correm envergonhados e às escondidas para os clubes de striptease. E aqui vai um adendo do Wagner, né? Ironicamente, os estudos mais recentes apontam que as mulheres já atraem mais os seus maridos do que o contrário, e provavelmente o instinto primitivo de buscar por sexo não é a explicação para isso, já que biologicamente a necessidade da mulher por sexo de fato é menor na média. Talvez a gente precise de um homem vivendo no universo feminino para compreender esse fenômeno. Eu poderia apostar que tem muito a ver com doutrinação ideológica, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Então, bom, depois de mergulhar na vida sexual dos homens, a autora decidiu experimentar também a vida sentimental, vivendo relações mais profundas e verdadeiras. A Nora é lésbica, então não era nenhum sacrifício participar de encontros românticos com outras mulheres. Na verdade, ela diz que esperava que essa fosse a parte mais divertida do seu experimento, já que, como homem, ela deveria ter muito mais oportunidades de se relacionar com mulheres do que ela tinha antes como uma mulher lésbica. Até porque antes ela não podia simplesmente se aproximar de qualquer mulher que lhe interessasse, então ela finalmente poderia ter a experiência de um heterossexual que pode flertar com qualquer garota que tivesse vontade. A princípio, Nora Vincent poderia ter uma vantagem por supostamente entender as mulheres e saber o que elas querem, só que ela era um homem agora e precisava tomar a iniciativa. E ela acabou descobrindo com o tempo que saber lidar com a rejeição era algo fundamental. A Nora tentou se aproximar de mulheres em bares, mas era um fora atrás do outro. E com isso começou a vir também um sentimento de autoaversão por bancar a triste figura de chavequeiro rejeitado e importuno de quem toda mulher está sempre fugindo. No fim, ela acabou precisando pedir ajuda para um amigo para entender como jogar esse jogo no papel do homem, e ela acabou entendendo que deveria esperar por um não em 90% das vezes, que precisaria ter preparo psicológico bastante para conseguir se levantar depois de cada queda e que o importante mesmo era saber aproveitar os 10% que aparecessem. Mesmo como lésbica, ela não imaginava quão difícil era ter força mental para lidar com tanta rejeição. O sentimento era de que todas as mulheres, em um primeiro momento, a tratavam como se ela fosse inferior e imprestável, ao contrário dos homens que ela tinha conhecido até então, que geralmente a tratavam como um igual. Sendo mulher, ela poderia facilmente se relacionar tanto com homens quanto com mulheres, já que nesse caso, as mulheres a tratariam como uma igual e os homens geralmente não têm nenhum problema em se relacionar com outras mulheres, eles costumam ficar bem felizes com isso, na verdade. Porém, agora, como homem, o universo feminino se mostrava muito mais hostil e desafiador. Outro sentimento importante da Nora Vincent era o de que as mulheres sempre transpareciam esse ar de superioridade, como se ela, enquanto homem, precisasse o tempo inteiro provar que merecia qualquer fagulha de atenção, mesmo tendo poucas oportunidades para isso. Ela constatou que as mulheres são muito mais exigentes com os homens e que, ironicamente, quanto mais exigente a mulher é, mais problemática ela tende a ser também. E quando as mulheres estão em grupo, o desafio de se aproximar fica consideravelmente maior e parece que o desprezo é ainda mais evidente. A cada rejeição, a confiança da autora acabava sendo minada e até mesmo o trajeto até uma nova tentativa se tornava uma espécie de tortura psicológica. Ela não conseguia evitar pensar que, ao ver as garotas imersas em suas conversas, ela já sabia, como mulher, que qualquer abordagem que ela tivesse, por mais despretensiosa que fosse, já soaria como algo patético. Ela acabou vacilando algumas vezes, desistindo no meio do caminho, pediu para o seu amigo conselheiro ir com ela em algumas abordagens, encontrou algumas garotas que, apesar dos óbvios olhares de reprovação, ao menos eram educadas e tentavam disfarçar o quanto elas não queriam estar ali. E ela acabou entendendo o motivo de tantos homens serem inconvenientes aos seus olhos, porque basicamente, enquanto a mulher pode simplesmente ficar na defensiva, a única escolha que o homem tem é partir para a ofensiva ou então nunca conhecer ninguém. Ela falou até que é espantoso que homens e mulheres acabem se encontrando uma vez que os seus sinais e comportamentos são tão absurdamente opostos. Uma parte muito interessante desse capítulo é quando a autora fala que estava se sentindo mais feliz do que nunca por ser lésbica e começou até mesmo a se perguntar se naquelas mesmas situações ela seria tratada da mesma forma se tivesse se apresentado como uma mulher. E aí, ela fez o teste. Após ser rejeitada por um grupo de mulheres, ela acabou quebrando brevemente a sua regra e revelou que, na verdade, ela não era um homem.
e o resultado foi um acolhimento imediato. As garotas, que há 10 minutos estavam a tratando com desprezo, automaticamente abaixaram as suas defesas e começaram a conversar normalmente e envolvê-la no assunto. Ela narrou o episódio com certa indignação, falando que ela era exatamente a mesma pessoa e que como mulher ela foi aceita, mas como homem havia sido rejeitada mais uma vez. Disse que até entendia as razões sociais para que isso tivesse acontecido, mas que ainda assim parecia injusto de alguma forma. Em um dos seus relatos mais marcantes, ela disse que toda essa experiência fez com que ela se sentisse pequena. Ela sabia que tudo aquilo era atuação, que ela não tinha nada real em jogo e que mesmo assim aquelas mulheres que a rejeitaram fizeram ela se sentir mal e angustiada. Mais pra frente, ela também acabou entendendo que muitas das coisas que homens reclamam em mulheres e que mulheres reclamam em homens não são nada além de falhas humanas compartilhadas pelos dois sexos. Assim como ela se deu conta de muitas coisas que as mulheres em geral não percebem no universo masculino, obviamente também existe uma infinidade de coisas que os homens só compreenderiam realmente se fizessem o experimento contrário. No fim, o que era para ter sido a parte mais divertida desse experimento acabou se tornando a mais pesada e traumática de toda essa imersão. Ela acabou percebendo e admitindo que as mulheres possuem muito mais poder do que elas imaginam e que o universo masculino no que tange os relacionamentos é recheado de preconceitos por parte das mulheres que ela nem fazia ideia. Inclusive, a conclusão desse capítulo é bastante surpreendente. Depois dessa experiência não muito romântica de encontros com mulheres no papel de homem, a autora, lésbica até então, passou a admirar de verdade os homens. Na real, é um trecho tão íntimo que eu acho que eu devo ler na íntegra. Mas houve outras razões de a minha temporada como Ned, é o nome que ela deu para ela mesma como homem, saindo com mulheres, deixar-me com raiva das mulheres. É claro que eu me sinto presa na mesma armadilha que elas. Quando eu era Ned, as mulheres tornaram-se uma subespécie a ser responsabilizada, assim como, para essas mulheres, os homens tornaram-se o adversário do mal. Eu fiz o que eles faziam e vi como era quase inevitável quando se é oposto, ainda que, é claro, eu não fosse. O cérebro armazena os dados em categorias, mas eu estava nas duas categorias ao mesmo tempo. Eu estava zangada porque queria que elas se comportassem de um modo mais razoável. Estava zangada porque queria tirar conclusões de uma maneira mais razoável. Sair com essas mulheres, como uma mulher disfarçada, era como olhar uma dúzia de versões diferentes de mim mesma e culpar cada uma por seus defeitos femininos específicos, e saber que eles são meus também. Usando roupas de homem, eu podia escapar da armadilha por um segundo e dizer: isso não sou eu, isso são as mulheres, com M maiúsculo. Feministas com F maiúsculo. Eu não gostava dessas mulheres e das mulheres em geral porque elas, nós, se tornaram presas por necessidade do autointeresse e do chauvinismo. Tornei-me misógina durante algum tempo, porque no início não esperava nada dos homens. Nada que eles fizessem era bom, porque como muitas mulheres, no fundo, eu não achava que os homens fossem capazes de muita coisa. Nesse aspecto, eu era tão má quanto as mulheres com quem eu saía. Ned conseguia se sentir bem a seu respeito e a de seus amigos porque era um cara simples, não se esperava muito dele. Agora, assim como seus amigos do boliche, ele não podia fazer nada senão exaltar suas boas ações, que algumas vezes iam um pouco além de calorosos apertos de mãos e uma leve pitada de autoconsciência pela qual podia se orgulhar. Mas as mulheres deveriam rejeitá-lo de cara, e eu utilizei isso severamente contra elas. Eram muito pequenas e insignificantes, e tinham a visão tão estreita quanto qualquer um, inclusive eu. Ned viu isso, e eu vi Ned vendo isso. E então eu vi a mim mesma. Acho que esse era o grande fascínio de Ned. Ele era um espelho, uma janela e um prisma ao mesmo tempo. Mas a verdade é que, por causa de toda a raiva que eu sentia fluir na minha direção, raiva dirigida à abstração chamada homens, fiquei mais surpresa em descobrir, aninhada nos confins da heterossexualidade feminina, um amor profundo e uma genuína atração por homens de verdade. Não por mulheres em corpos de homens, como meu eu preconceituoso havia pensado, nem mesmo pelo metrosexual, embora ele tivesse seu público, mas por homens bronzeados, peludos, fedidos, musculosos, varonis, homens calvos, homens barrigudos, homens que conseguiam consertar coisas e sim, homens que gostavam de esporte e funcionavam bem na cama. Homens que as mulheres amavam por serem homens com todas as qualidades que a testosterona e o patriarcado haviam lhes proporcionado e que passei a apreciar por essas mesmas qualidades e, embora às vezes exasperadores,
eu ainda os encontro. Passei a perdoar muito as mulheres e a mim mesma por nossas falhas aparentes demais, nossa arrogância emocional, nossa falta de perspectiva, nossa necessidade, projeções e culpas frequentemente nada razoáveis, nosso fracasso, como o dos homens, em administrar ou reconhecer o desequilíbrio do nosso próprio lado da equação. Sair com mulheres foi a coisa mais difícil que eu tive de fazer como Ned, mesmo quando as mulheres gostavam de mim e eu gostava delas. Nunca me senti mais vulnerável a completos estranhos. Nunca tão socialmente indefesa do que no meu traje tilintante de armadura emprestada. Mas acho que talvez esse seja um dos segredos da masculinidade, que nenhum homem conta se puder evitar. Toda a armadura do homem é emprestada e 10 tamanhos maior, e debaixo dela ele está nu e inseguro e esperando que você não perceba. Bom, como vocês podem notar, muito parecido com o caso da mulher que fez o documentário Red Pill, essa era mais uma feminista misândrica que após passar um tempo no universo dos homens, acabou pegando raiva do próprio feminismo, e essa aqui, Nora Vincent, por ter tido uma experiência mais imersiva, acabou pegando ódio até mesmo das mulheres em geral por um tempo. Ela acabou percebendo várias outras falhas do feminismo ao longo de toda essa experiência de relacionamentos, e sinceramente daria para fazer um vídeo inteiro bem longo só sobre esse capítulo. Inclusive vocês entenderiam melhor que a misoginia dela não veio só das incontáveis rejeições, mas também das vezes que ela conseguiu se relacionar com algumas garotas, porém ela nem conseguia passar de um primeiro encontro, de tão ruim que era. Ela acabou se dando conta que as expectativas que o que ela chama de feminismo moderno coloca sobre os homens é simplesmente impossível de ser alcançada, pois é contraditória em essência. Em vários momentos do livro ela relata que as mulheres desejam homens fortes e imponentes, porém o feminismo as ensina que isso é ruim. Por isso, elas rejeitam os homens que elas gostariam de ficar e elas ficam com os que elas gostariam de rejeitar, o que resulta sempre em relacionamentos frustrados. Simplesmente porque o homem não tem como ser ao mesmo tempo imponente e vulnerável, forte e submisso. Por isso, a equação é feita para não funcionar. Como vocês puderam notar, a experiência dela em relacionamentos estando no papel de um homem foi tão intensa e traumática que basicamente transformou uma lésbica feminista em uma mulher heterossexual apaixonada pela masculinidade e misógina. Foi uma mudança e tanto. Sério, esse capítulo ele poderia abrir 1 milhão de discussões. Tipo, é possível uma pessoa que realmente era lésbica, através de uma experiência de imersão como essa, mudar sua sexualidade? Bom, isso é só um relato pessoal, nem era o objetivo da Nora Vincent levantar esse tipo de questionamento. Ela só relatou o que ela sentiu, como essas experiências afetaram na vida dela, no comportamento dela, na cabeça dela. Esse livro ainda tem mais 4 capítulos, respectivamente sobre vida, sobre trabalho, autoconhecimento e, finalmente, a conclusão da Nora Vincent depois de todo esse experimento. Porém, essa análise já ficou bem longa, então se você curtiu a história e quer saber como ela termina, deixa o like aí para ajudar no engajamento e fala nos comentários se você gostaria de uma parte 2 para esse vídeo. E aí, ficou curioso para saber como termina a história de Nora Vincent em sua jornada como Ned? Dá uma força, ajuda esse vídeo aí bem, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, se inscreve no canal, deixa like, tudo aquilo que ajuda um vídeo a ir bem. E se isso acontecer, obviamente, eu trarei a parte 2 com a conclusão dessa história para vocês, beleza? Combinado? Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido essa análise até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!